boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais um webinar do 23º COBEC. Está sendo organizado pelo Programa de Pós-Graduação em Engenharia Química da Universidade Federal de Santa Maria. Meu nome é Fernanda, eu sou professora do DEC, da FSM, e estou na vice-presidência desse evento. Hoje nós temos como convidada a doutora Cíntia Schulz, e eu vou apresentar essa nossa palestrante para vocês. A Cíntia é engenheira química, formada pela Universidade Federal de Rio Grande, possui mestrado em Ciência e Tecnologia Agroindustrial pela Universidade Federal de Pelotas, doutorado em Engenharia Química pela COP-UFRJ e MBA Executivo em Óleo e Gás também pela COP-UFRJ. A Cíntia possui mais de 15 anos de experiência no mercado de óleo e gás, com experiência offshore em diversas plataformas de petróleo e também na área de projetos de engenharia. Atualmente, ela atua como gerente de produto, desenvolvendo novas tecnologias e novos produtos para serem aplicados no mercado de óleo e gás na empresa Schlumberger, em Houston, no Texas. Então, eu queria agradecer o convite, né, que a Cíntia aceitou, por estar participando aqui conosco hoje nessa live do COBEC, e também por ter aceito participar do evento em maio do próximo ano. Muito obrigada, Cíntia, pela tua presença aqui com a gente, pela sua disponibilidade e por dividir conosco um pouquinho da tua experiência nessa área de óleo e gás, tá? Então, eu vou passar de imediato a palavra à Cíntia, que vai nos falar sobre processos de separação por membranas aplicados ao mercado de óleo e gás. Bom, obrigada, Fernanda, pelo convite, pessoal do COBEC. Eu vou, então, apresentar para vocês, né, a Fernanda já falou sobre mim um pouquinho. Eu trabalho na empresa Schlumberger, era a antiga Cameron, foi comprada pela Schlumberger. Hoje vocês vão ver os dois nomes, pode ser Cameron, Schlumberger, a gente ainda usa o logo, né, antigo. Então, mas a empresa a grande mesmo é a Schlumberger. Então, só para explicar um pouco para vocês, a Schlumberger ela é líder do mercado mundial de óleo e gás na área de serviços, e a empresa é muito grande, tem mais de 80 mil funcionários, atuando em mais de 120 países, e a gente tem várias divisões dentro da empresa, tá? Então, a gente vai desde lá da caracterização do reservatório, tudo que é subsea, né, que fica lá embaixo no fundo do mar, até a parte de perfuração, aí a parte de exploração do petróleo, a parte de exploração, produção e a parte do processamento desse petróleo. Então, a empresa é muito grande, eu trabalho num segmento e é desse segmento que eu vou falar para vocês. O segmento que eu trabalho, então, a gente chama de Topside Processing, onde a gente faz módulos para a plataforma. A gente faz os processos que são usados lá na plataforma, porque quando a gente extrai o óleo do campo de petróleo, do poço, ele não vem só óleo, ele vem óleo, água e gás, em diferentes concentrações, né, dependendo do campo, claro, mas então a gente faz esse processamento inicial ainda na plataforma, para que não se gaste dinheiro, por exemplo, com duto de óleo, eu estou carregando óleo e água, ou, enfim, tem uma série de processamentos tem que ser feita, a água não pode ser descartada sem tratamento, então a gente tem todos esses módulos, a gente vende esses módulos para as plataformas, né, para fazer o processamento, então, desses fluidos que eu estou falando. Especificamente, a minha empresa ela tem parte ela processa os três fluidos, né, óleo, gás e água, a gente, então, tem esses tratamentos para todos, mas eu hoje vou estar apresentando só os processos de membrana, que é onde eu fiz meu doutorado e é com o que eu trabalho hoje. Então, os processos de membranas que são aplicados nesses processos na plataforma, tá? Uma coisa importante para a gente falar aqui é que tudo que é na plataforma é completamente diferente do que numa unidade onshore. A gente também tem unidades onshore no Middle East, né, Oriente Médio, porque lá tem muito campo que é na terra, né, mas a maioria dos nossos processos são para plataforma. Então, a gente
todos os módulos, eles têm que ter uma dimensão a menor possível, o peso tem que ser o menor possível, os materiais têm que ser nobres, a gente trabalha com aço super duplex, a gente não pode usar qualquer aço carbono por causa do ambiente marinho, todos os instrumentos e PLCs que tem num módulo, né, para controlar o processo, eles têm que serem colocados num lugar que a gente chama área classificada. Eu não posso simplesmente ter um instrumento ali, porque é uma região que pode suscetível a explosões, a incêndios, né? Então tem uma série de coisas que torna os projetos desses módulos um pouco mais complicado do que quando a gente está falando em terra, né? Falam que o metro quadrado mais caro do mundo é Nova York ou sei lá, Londres, seja lá onde for, mas um dos metros quadrados mais caros do mundo é uma plataforma. Então, tudo ali tem que ser bem alocado, bem feito. A gente está falando de coisas que ficam a 300 quilômetros da costa, né? Então, se alguma coisa acontecer, helicóptero e tudo. Então, é um ambiente bem diferente do que a gente está acostumado nas outras indústrias no geral, e até mesmo na indústria onshore, né? Na parte onshore, parte de produção e de refino também. Tá? Só para deixar isso claro aqui, que é um pouquinho mais complicado. Então, eu vou apresentar para vocês, né, como eu falei, esses processos de membranas que a gente utiliza nesses módulos. Bom, vou começar com gás. Eu não trabalho com a parte de gás, a gente lá é dividido por especialidade, né? Eu trabalho mais com água, mas só para dar uma geral para vocês, a gente tem umas membranas, essa membrana foi desenvolvida pela gente, né? Nossa, a patente é nossa, que chama Sinara membrana, que é uma membrana que remove gás ácido do gás, né? A gente remove o CO2 e também o H2S. Então, essa membrana é um polímero, né? Eu acho que é triacetato de celulose, se eu não me engano, o material, mas você entra, então, com gás, esse gás tem os hidrocarbonetos e tem esses outros compostos, né, ácidos, que é o CO2 e o H2S, que a gente quer remover. Então, ele passa, através dessa membrana, por um processo de solução e difusão. Difusão está relacionada ao tamanho da molécula e a solução está relacionada com da concentração que ela está nas correntes. Então, sob pressão, esse gás, ele atravessa essa membrana. As pequenas moléculas, que são o H2S e o CO2, elas permeiam pela membrana, por essa membrana polimérica, e vão sair, então, na corrente do permeado. Na última figura, dá para a gente ver que está escrito ali tube sheet hollow fiber, a membrana é como se fosse um canudinho, eu vou mostrar aqui para vocês rapidinho, é como se fossem uns canudinhos, uns espaguetes, tá? Então, esse gás, ele entra perpendicularmente vamos chamar esse canudinho, e ele sai pelas pontas. Então, é por ali que sai o gás. E o que não passa pela membrana, então sai por dentro de um tubo perfurado, e é ali que está, então, o gás com alto poder calorífico, que é o que a gente quer, né? Esse CO2, esse H2S, na plataforma, às vezes ele é queimado, às vezes ele é reinjetado, e às vezes ele é só ventado, né? Depende da plataforma e das leis ambientais, né? Tem algumas plataformas que não permitem mais queimar CO2, então o pessoal está reinjetando isso no poço, enfim, tem várias coisas que se podem fazer com esse gás que sai. Então, aqui só para mostrar como é que é a membrana, né? São várias fibras, a gente acondiciona isso em módulos. Aquele outro desenho que eu mostrei era só um módulo de bancada, né? Na verdade, esses módulos são gigantes, é do tamanho de uma pessoa, quase esse de 30 e 16 polegadas, e a gente coloca isso, então, no módulo, a gente faz toda a engenharia, como eu falei para vocês, usando os materiais certos, os instrumentos, a área classificada e tudo isso. Então, a gente entrega esse módulo na plataforma, e aí a empresa o nosso cliente, então, faz a instalação junto com os outros módulos deles lá. E agora, então, falando um pouquinho de água, que é mais a área que eu trabalho, para a área de água, a gente tem os processos de remoção de sulfato, onde a gente usa membranas que reduzem a quantidade de sulfato. Essas membranas não são nossas, são membranas comerciais que a gente compra, né, para instalar no módulo, e a gente faz a engenharia do módulo. Temos também as membranas de ultrafiltração, que aí é uma empresa que tem um contrato com a nossa empresa, onde eles só vendem para a gente na área de óleo e gás. Então, é como se fosse um parceiro, né?
E temos também as membranas para dessalinização, que são as membranas de osmose inversa, que também são compradas da Dow, Hydronautics, enfim, a gente compra do mercado e a gente monta os módulos e faz a engenharia desse módulo. Bom, então a primeira questão que vocês podem ter é por que a gente tem que injetar água do mar? Tá? Então, eu vou começar explicando por que a gente injeta água do mar. Quando a gente tem uma técnica de produção primária de petróleo, que é aquele bombeamento inicial, que quem já foi no Nordeste já deve ter visto esses cavalos de pau que ficam na beira da estrada, fica bombeando aquilo ali é para dar um bombeamento para ter pressão para eu conseguir produzir, extrair o óleo que está lá no reservatório. Se eu usar só essa técnica de produção primária, esse bombeamento, eu vou ter em torno de 25% de óleo recuperado, que é muito pouco. Imagina aquele reservatório cheio de óleo, eu consigo tirar só 25% desse óleo. Então, isso acrescentado com que com o tempo, a pressão desse reservatório vai diminuindo mais ainda. Então, isso vai diminuindo com o tempo. Então, a gente utiliza uma técnica de produção secundária, que é a injeção de água ou de um fluido, pode ser injetado gás também. Hoje eu vou falar de água, mas em alguns casos, depende da plataforma, se tem produção de gás ou não, em alguns casos a gente pode estar injetando gás também. Então, com essa produção secundária, que a gente chama essas técnicas secundárias, né? A gente injeta água, então a gente lá a gente tem o poço que produz e o poço que a gente injeta. Então a água é injetada e essa água só faz um deslocamento físico mesmo do óleo. Ela dá uma pressão para que esse óleo seja então mais facilmente removido. Ainda existem as técnicas terciárias, que nesse caso a gente muda as propriedades do óleo, a gente pode usar calor, usar produtos químicos, muda a propriedade do óleo, o óleo fica mais viscoso e a gente consegue extrair esse óleo mais fácil. Mas isso é outro assunto. Então, hoje eu vou estar falando aqui de água do mar. Então, a gente usa só para fazer esse deslocamento do óleo mesmo lá no reservatório. Bom, normalmente, como a gente está falando de offshore, a gente utiliza a água do mar, porque a gente está lá a 300 quilômetros da costa, é óbvio que a gente não vai pegar um barco e mandar água para lá para fazer isso, né? Então, a gente utiliza a água do mar porque é mais conveniente. Mas também dá para ser utilizada a água produzida, quando a gente tem campos onshore. Só que essa água produzida, para quem não sabe, é a água que vem junto com o óleo, né? Ela tudo que estava lá no poço vem com ela, são gases, produtos químicos, se foram injetados, sólidos, enfim. Essa água tem várias outras, uma mistura, né? E essa água, antes de injetar, ela precisa ser tratada. Então, vai depender da característica do reservatório, o tipo de tratamento que eu tenho que dar para essa água. Então, isso é mais usado quando a gente fala de onshore, onde a gente tem espaço e tem muita água também produzida, né? Então, para não tratar para descartar, a gente trata para reinjetar. E essa água ela é produzida em grande quantidade, dependendo da idade do poço, pode chegar até 10 litros de água por litro de óleo. Então, quando o poço está muito antigo, na verdade, a gente não tem um poço de óleo, a gente tem um poço de água, né? Então, é assim que funciona. E hoje eu vou ficar aqui falando, então, só mais da injeção da água do mar. Por que então a gente tem que tratar essa água do mar, né? Vocês podem pensar, pô, mas a água do mar tu pega, bota num copinho, parece que ela tá tão limpinha, mas essa água ela é cheia de sólidos, ela tem muito material de corrosão da própria tubulação, tem contaminação biológica, tem peixe, tem crustáceo, tem várias coisas que a gente tem que tirar antes de fazer essa injeção. Mas o principal motivo que a gente trata a água do mar antes de injetar, de reinjetar, na verdade, né, no poço, são problemas causados pela presença do sulfato. O sulfato, quando a gente injeta essa água com sulfato, lá no fundo do reservatório, aquela água que está lá, ela tem muitos íons de bário e estrôncio, e reagindo com o sulfato, ela forma sais de bário, sulfato de bário e sulfato de estrôncio, que são potenciais de formação de scaling, que é incrustação, né? Então, incrusta o poço, incrusta a tubulação que vai até o poço, então tem sérios problemas se a gente não remover esse sulfato.
Outro motivo é que lá no fundo do reservatório não tem oxigênio, então as bactérias, elas acabam usando o sulfato, elas metabolizam o sulfato, né, elas respiram, vamos dizer assim, comem, não sei como é que é a palavra certa da parte microbiológica, mas elas metabolizam o sulfato ao invés do oxigênio que não existe. Então, ela causa a acidificação do reservatório, né? Gera H2S, que a gente chama Saurin, né? Acidificação. Então, o sulfato tem que ser removido dessa água. A gente tem que saber várias coisas antes de projetar um sistema para tratamento dessa água. A concentração de sulfato é em torno de 2.700, a salinidade 35.000 e o oxigênio em torno de 6 a 8 ppm. Mas isso pode mudar em função da oceanografia, né, que depende da profundidade que eu capto essa água. A gente tem umas bombas na plataforma que a gente chama de lift pumps. E essas bombas, elas podem captar água a 100 metros ou a 200 metros. Então, em plataforma muito rasa, você acaba captando um monte de areia, de lodo, né? Então, isso vai mudar a característica dessa água. Também a química, lógico, vai ter mais ou menos sais inorgânicos, quantos sólidos suspensos eu vou ter, eu preciso saber, além da quantidade, eu preciso saber o tamanho desses sólidos, porque tudo isso, se eu injetar sem tratamento, vai acabar indo parar no poço e vai bloquear o reservatório. O reservatório é como se fosse uma pedra porosa, né, uma pedra pome, então tudo que eu injetar lá vai acabar bloqueando aqueles poros, né. Então, a gente tem que saber várias características da água antes de reinjetar no poço. E também a temperatura é muito importante, porque a temperatura, se você pegar água do mar, no Mar do Norte, ou se você tiver água do mar na costa brasileira, a temperatura é completamente diferente e isso muda a viscosidade da água. Então, os processos que a gente tem de filtração, membranas poliméricas, eles vão ter resultados diferentes em função dessa temperatura. Então, tudo isso a gente tem que saber para começar, então, a projetar esses sistemas. Então, eu peguei aqui o mais básico, claro que tem várias outras coisas envolvidas, mas normalmente a gente faz o controle do biofouling, que é tirar todos aqueles micro-organismos, né, matar eles num primeiro momento, depois a gente vai para a remoção desses sólidos que vão bloquear os poros lá do reservatório, a gente usa filtros para fazer isso, ou as membranas de ultrafiltração. Depois a gente tem, então, a redução de sulfato. Aqui é importante falar que a membrana de sulfato, de redução de sulfato, ela é feita para remover sulfato. Ela não é feita para remover sólido, ela não é feita para remover peixe. Então, tudo que eu puder tirar antes e deixar a água com melhor qualidade, vai ajudar. Por quê? Porque essa membrana, ela é uma membrana muito cara, primeiro que ela não tem disponível, se hoje você quiser comprar, não tem, porque ela tem que ficar numa solução de um produto químico, e então eles não têm em prateleira, você tem que pedir isso com 6 meses de antecedência, então é bem complicado. Para se ter uma ideia, a gente tem em torno de 1.000 membranas, 600 membranas por módulo, né, por unidade de tratamento que a gente vende, e cada membrana dessa custa em torno de $1.200, então é uma coisa complicada. Então claro que a membrana ela é fechada o suficiente e ela consegue remover sólido, só que com o tempo, ao invés de eu trabalhar 1 ano sem precisar parar, em meses essa membrana vai estar bloqueada. Então eu tenho que fazer uma série de tratamentos antes de chegar nessa membrana. A gente também tem uns processos para remover o oxigênio dissolvido, que também causa problema lá de criação de bactéria e corrosão na tubulação e, corrosão, e bactérias no reservatório. Então, a gente remove o oxigênio. Essa remoção de oxigênio, essa sim pode ser feita a montante, né, upstream da remoção de sulfato ou depois, isso aí não importa, isso vai depender do cliente, né. A gente sempre segue a especificação do cliente, o cliente chega para a gente, então, com uma RFQ, que a gente chama, né, Request for Quotation, e dizendo, olha, eu tenho uma água com essas características, eu quero chegar nessa concentração e eu quero usar esse tipo de processo. E aí a gente discute com eles, se tem um processo melhor, se é isso mesmo, e eles já nos dão o tamanho, né, o footprint, a dimensão que tem que ser o meu módulo, e também meio que digamos assim, o peso também tem que ser meio uma coisa, eu não posso oferecer um preço bom, um tamanho bom e essa minha unidade ser muito pesada. Então, eles levam em conta tudo isso, né? E a gente trabalha com outros concorrentes, então a gente tem que
produzir isso num menor espaço possível, com o menor peso possível. Bom, então são esses processos que a gente tem lá. Essa remoção de oxigênio ela é feita numa torre de vácuo normalmente, mas também existem outros processos, pode ser gas stripping, uma série de outros processos, mas o que a gente normalmente vende é a torre a vácuo. Aqui, então, só mostrando um pouco do espectro de filtração para esses processos. Como eu falei, esses processos são praticamente processos de filtração, né? Menos a torre de vácuo. Então, a gente tem uma série de filtros que a gente chama media filters, coarse filters, que eu vou mostrar mais à frente, e eles removem partículas grandes. Então, a gente está falando de remover peixe, crustáceo, areia, e aí vai diminuindo, né? Depois a gente vai diminuindo para micro, ultrafiltração, e chega na nanofiltração, então, que é onde se enquadra a membrana de sulfato. Ela é uma membrana que reduz na ordem de nano, né? 10 na menos 9 metros, nanômetros, né? E aqui a gente está falando da redução de cátions e ânions divalentes, né? Por isso o sulfato aqui, né? Que é divalente. E por último, a gente tem a membrana de osmose inversa, que é uma membrana que é usada para gerar água doce, né, fresh water, e essa membrana é uma membrana completamente densa, por onde não passa praticamente nada, passa só a água, e aqui a gente está removendo na ordem de angstroms, né, 10 na menos 10 metros, então são coisas completamente pequenas, e aqui então a remoção dos cátions e íons monovalentes, né, que é o caso do sódio e do cloro. Só uma coisa que é importante chamar a atenção aqui é que quanto mais fechada a minha membrana, meu processo de filtração, mais pressão eu preciso utilizar para ter o fluxo do outro lado, para o processo funcionar. Por exemplo, se eu tenho um filtro com os poros grandes, qualquer pressão que eu coloco, eu tenho fluxo através dele. Mas quando eu estou falando, então, de membrana, de osmose inversa, a gente precisa colocar uma pressão bastante grande. Eu vou falar rapidinho sobre isso depois, porque esses processos, a força motriz deles é o gradiente de pressão. Então, quanto mais fechado o filtro, digamos assim, mais pressão eu tenho que aplicar para que o processo funcione. Falar um pouquinho do controle de biofouling. Das tecnologias que a gente usa é a eletrocloração. A eletrocloração, ela é eletrólise da água do mar, só que a gente simplesmente não pega a água do mar e passa uma corrente elétrica. A gente coloca mais sal, né, e gera uma salmoura bem concentrada. Então, essa salmoura vai passar por umas células onde vai ter uma corrente elétrica ali, vai causar a eletrólise e vai gerar o hipoclorito de sódio, que é o que é usado para desinfecção de água, né? Até na caixa d'água da nossa casa a gente usa esse hipoclorito de sódio. Aí vocês vão me perguntar, mas então por que a gente não compra o hipoclorito de sódio pronto, né? Pode comprar, só que a gente está falando aqui de tratamento na ordem de 15 mil metros cúbicos por hora, coisas do gênero. Então, eles até têm essa cloração lá em alguns processos, mas se você imagina a quantidade de produto químico que eu vou precisar comprar, né, das empresas de produto químico para manter essa adição desse hipoclorito de sódio. Então, às vezes o cliente nos pedem essa unidade, uma unidade pequenininha, dá para ver ali do lado da foto, né? Então, você coloca lá na plataforma e você gera o seu composto, ao invés de ficar dependendo só da empresa química. Um custo de operação reduz bastante. Depois que a gente removeu o biofouling, né, os micro-organismos, as coisas vivas, a gente vai então para remover os sólidos suspensos totais. Aqui então entram os filtros e também as membranas de ultrafiltração. Então, primeiro passo são filtros grossos, a gente chama coarse strainers, né? São filtros que removem na ordem de 80 micrômetros, podendo chegar a 25 em alguns casos, mas tipicamente são 80 micrômetros que esse equipamento remove. São os filtros que têm uma tela de aço que de tempo em tempo, quando a sujeira vai ficando bloqueada a gente chama screen, né? Nessa tela, vai gerando aquela sujeira ali, vai aumentando a diferença de pressão no meu equipamento. Então, de tempo em tempo, tem que parar o equipamento e fazer uma retrolavagem. Essa retrolavagem ela é automática e os outros filtros continuam funcionando. Então, não preciso parar o processo. Eu paro só aquele filtro ou
conforme for a configuração dos equipamentos lá na plataforma. Então, a gente já removeu o que era maior, então agora a gente vai para uma outra batelada de filtros para remover coisas um pouquinho menores, né? Então, a gente tem esses filtros multimídia, são filtros de areia, são várias camadas de areia, dá para ver na figura ali embaixo, né? Várias camadas de areia dentro do filtro, e essas areias têm granulometrias diferentes. Elas têm uns nomes bonitos ali, antracito, garnet, mas são areias, né, de granulometria diferente. E então a remoção delas é em torno desse filtro é em torno de 2 a 5 micrômetros. Também tem uma retrolavagem automática, de tempo em tempo essa sujeira fica presa entre essas camadas de areia, e a gente tem que fazer uma retrolavagem para remover essa substância. Bom, aí nesses equipamentos, então, a gente entra com a água já pré-filtrada, né, naquele filtro mais grosso, tem um distribuidor que vai distribuir igualmente a água dentro do filtro, né, para que não tenha a formação de caminhos preferenciais nessas camadas de areia, e lá embaixo, então, tem tubos coletores que vão coletar essa água. E, então, normalmente a gente tem ainda um outro processo junto, que são os filtros cartuchos, que é esse último desenho à direita aqui da tela, que são filtros poliméricos. A gente normalmente usa isso quando a gente vende esses filtros, porque pode haver arraste de areia desse filtro, e isso vai parar na membrana que está lá na frente, então vai estragar a membrana. Eu já falei que a membrana é cara e tudo mais, então a gente tem que sempre proteger a membrana. Então a gente usa esses filtros, às vezes eles até são chamados de guard filters, mas a intenção então aqui é segurar alguma areia que possa ter saído junto durante o processo. E aqui, bom, aí o índice de sedimentáveis, eu só vou falar rapidinho dele, porque processo de tratamento de água sempre vai aparecer o SDI, né, que é Silt Density Index. Então, esse SDI, em outras palavras, para facilitar aqui, ele é a medida de quanto a minha água é suja. Então, eu tenho um padrão, né? Por que eu tenho que saber isso? De novo, porque a membrana, ela é muito sensível, digamos assim, e eu não posso entrar com uma água suja nela. Então, eu só posso entrar com essa água quando esse índice de sedimentáveis é menor que 5 e a minha turbidez é menor do que 1, índice nefelo, eu nem sei mais como se pronuncia essa palavra, mas enfim, a turbidez tem que ser menor que 1 e o SDI tem que ser menor que 5, tá? Então, como eu mostrei aqui, esses filtros multimídias, eles me dão um SDI em torno de 5, que tá bom para entrar na membrana. Porém, se a gente usar os processos de ultrafiltração, a gente vai remover sólidos na ordem de 0,01. Lembra que lá dos media filters a gente estava falando de 2 a 5, né? Então, a ultrafiltração é um processo que concorre com esses filtros. O meu SDI, ele é menor que 1, ou seja, eu vou precisar lavar minha membrana muito menos frequente, porque a qualidade da minha água, se eu estou passando por um processo de ultrafiltração, ela vai ser 1000 vezes melhor do que eu usar um filtro, esse filtro de areia. Outra coisa, de novo, é peso na plataforma. Esses filtros são muito pesados, né? Porque imagina, aquela camada de areia toda dentro são filtros gigantes, então esses processos são mais leves, eles têm um footprint menor. E são usados, então, a membrana que eu falei que a gente tem um contrato com essa empresa, né? São membranas, a Polymen, ela vende essas membranas de fibra oca, parecidas com a de gás, só que elas não são esses espaguetezinhos, os canudinhos, não são tão fininhos assim, né? E, e ela tem algumas vantagens, então, em função, comparando com os filtros de multimídia. Porém, são mais caros, né? Então, o cliente decide se ele vai usar um processo ou outro. Eu só estou mostrando aqui os dois que podem ser usados. Então, para fazer esse tratamento, para a gente passar a água, então, para a membrana de dessulfatação. Só que, falando de filtração, a gente pode ter dois tipos de filtração: a filtração convencional, que é quando o fluxo é perpendicular à superfície da membrana, e com isso eu formo a gente chama cake na superfície da membrana, né? Então, de tempo em tempo, e muito rápido o fluxo cai, né, com o tempo. Quando a gente utiliza os processos que são chamados filtração tangencial ou cross-flow, o próprio fluxo paralelo à superfície da membrana ajuda a cisalhar esse material na superfície da membrana, esse caker, esse layer de sujeira, digamos assim, e eu consigo manter o fluxo constante por mais tempo. Então,
tem alguns processos que usam convencional, a ultrafiltração aqui, então, só para mostrar de novo, é um processo que usa o dead end, e as membranas de dessulfatação e de osmose são filtração tangencial. Então, esses processos lá, vocês devem estar pensando como é que se coloca isso dentro de um módulo desses, né? A gente tem esse monte de fibra dentro desses feixes, né? E coloca, então, esses feixes dentro de um vaso de pressão. E esses vasos de pressão vão num rack, né? Então, tem vários vasos ali, que, claro, vai depender da vazão do meu sistema, né? Uma vazão maior, eu vou ter que ter maior número de vasos de pressão. E chegando, então, na remoção de sulfato. Então, como a gente já falou, as membranas usadas são as membranas de nanofiltração. O sulfato, ele é na ordem de 2.700, que eu já falei antes, 2.800, e normalmente o que o cliente pede é de 40 a 100 ppm, né, dependendo das condições do reservatório. Então, essas membranas são colocadas dentro desses vasos. E aqui, então, como é que são os elementos como é que essa membrana é feita? Ela é completamente diferente daquelas membranas que eu mostrei para vocês de fibra oca, né? Então, é uma membrana que a gente chama spiral wound, e é bem difícil de explicar como é que é isso aqui. Então, eu tenho um vídeo aqui que eu vou mostrar para vocês de como que é essa membrana. Eu acho que vocês não estão conseguindo ouvir, não dá para ouvir, então eu vou só deixar passando o vídeo, tá? E comentando conforme for aparecendo. Aqui, então, de que a membrana é formada, né? O material polimérico e tudo. Deixa eu ver se eu consigo dar uma adiantada aqui, só para ir para como ela é no... Aqui é mais sobre a formação do polímero, da membrana, tá? Mas eu quero mostrar mais para vocês sobre a configuração. Então, aqui estão Isso aqui é tudo a parte polimérica. Não queria adiantar muito para não perder o... Deixa eu ver se... Bom, então ali mostrou como é que o polímero é feito, mas o que eu queria chamar a atenção aqui é como é que essa membrana é feita. Então, a membrana é essa papel branco, como se fosse esse polímero branco, no meio tem um espaçador por onde o fluxo, a água passa, esse espaçador está lá para promover turbulência e a gente não ter muitos sólidos ali, né, grudados, né, então esse espaçador ajuda, né, promovendo turbulência, ajuda com que os sólidos não fiquem grudados ali, e aí são várias folhas de polímeros fechadas, coladas uma na outra, e no meio com esse espaçador. Depois isso tudo, então, ele é enrolado num tubo perfurado, tá? Que é por onde vai passar a água que permeou. Então, o tubo é fechado. Isso é o que a gente chama de um elemento. As membranas de osmose inversa são assim, e as de redução de sulfato também. Então, aqui só mostrando como é que é o fluxo, né? O fluxo entra lá no sistema, dentro daquele vaso, e a membrana vai permeando ali, ó, e vai caindo naquele coletor. E daquele coletor, ela vai caindo dentro desse tubo perfurado e vai saindo a água tratada. E a água que não é tratada, então ela sai na parte do rejeito. Dentro de cada vaso de pressão, normalmente a gente coloca 6 elementos, então eles são feitos, isso é meio padrão, tá? Se for a minha empresa ou a concorrente, a gente compra essas membranas e esses módulos normalmente são padronizados, né? Para que a gente sempre consiga colocar os 6 elementos ali dentro. Então, é assim que funciona, e a gente tem uma corrente que vai sair com o permeado, que é a água boa, que não vai ter sulfato e que não vai ter, ou se for de osmose, que vai ser a água doce, né? Tem a corrente, que é a corrente de entrada de água do mar, e a corrente daquela água que a gente chama de rejeito, então, que não passou pela membrana, que não foi permeada. Eu acho que assim fica mais fácil de apresentar, porque aqui assim fica mais complicado. Então, só para dar uma olhada aqui como é que funciona. Então, aqui é o material da membrana e ela é tipo cross-flow.
eu já tinha falado, né? E aqui, então, mostrando como é que são esses vasos de pressão, a gente coloca vários juntos, tá? 6 dentro de cada um, eles são feitos de fibra de vidro. Então, isso eu já mostrei antes, né? Tem a entrada, tem a saída. Eu preciso de pressão, porque a força motriz para esse processo é a pressão. Então, só lembrando que aqui eu vou precisar de uma bomba bem potente, que a gente chama uma bomba realmente de alta pressão, HP pump. Eu preciso de alta pressão para ter fluxo. E aqui o princípio da redução de sulfato. Então, essa membrana é essa específica, tá? Tem outras membranas de nanofiltração para outras utilidades. Essa aqui é para redução de sulfato. Então, ela é uma membrana que ela tem uma carga elétrica na superfície. Então, além dela excluir por tamanho, né? Ou seja, o que é pequeno, como o cloro e o sódio, passar, a exclusão ainda é, vamos dizer assim, ajudada pela carga elétrica, que a do sulfato é negativa, né? Então a repulsão, digamos assim, é maior. São assim que essas membranas funcionam. Então, em função também dessa carga elétrica na superfície da membrana, né, além do material da membrana, mas também a carga elétrica na superfície da membrana, a gente tem que ter aquele monte de pré-tratamento para não chegar com qualquer água e jogar aqui nessa membrana, porque com certeza vai dar ruim. Bom, remoção de oxigênio, vou falar rapidinho, porque não é o foco, né, que era membranas, é só para dizer como é que o que a gente vende é uma torre de vácuo, então a gente reduz o oxigênio, que na água é normalmente em torno de, com qualquer água, né, em torno de 6 a 8 miligramas por litro, a gente reduz isso até 50 partes por bilhão, não é ppm, é ppb. Então a gente consegue fazer isso através de transferência de massa, a gente usa o vácuo, né, e esse vácuo vai reduzir essa pressão parcial de oxigênio. E aí eu vou criar uma força motriz e vou fazer com que esse oxigênio que está na fase aquosa, ele vá para a fase gás, e eu consiga, então, ter uma água livre do oxigênio. Essa torre, normalmente, ela é projetada em 2 estágios, e cada um desses estágios tem esses anéisinhos que estão na foto ali, que é para promover uma melhor transferência de massa. E depois disso, quando o cliente pede concentrações mais baixas ainda, a gente acaba tendo que adicionar um químico, que é um sequestrante de oxigênio, para reduzir isso em torno de 10 ppb. Porque essas torres são muito altas, eu vou mostrar uma foto agora para vocês, e se eu tiver que diminuir mais isso mecanicamente, essas torres vão ficar numa altura, às vezes até inviável, porque isso às vezes é transportado em estradas, isso é construído em alguma empresa longe, imagina, a gente está falando aqui de 30 metros de altura, 25 metros de altura. Então, só aqui para vocês terem uma noção do que é uma torre de vácuo, para esses sistemas, tá? Esse sistema é o último sistema que a gente projetou, que foi entregue vai ser entregue no México agora. Isso aqui é só o módulo de tratamento de água. Isso aqui eu estou só falando daqueles filtros e daqueles, claro, tem bomba, instrumentos, mas é só o sistema de tratamento de água. Isso é um módulo só, para vocês terem noção do tamanho. E por último, então, a osmose inversa. A osmose inversa, ela não é usada para injeção de água, a gente utiliza ela não só na plataforma, mas no mundo inteiro para dessalinização. Então, quando eu preciso de água doce, né, água sem salinidade, eu uso esse processo. Então, a gente também vende isso para plataforma, porque, de novo, eu estou falando de plataformas a 300 quilômetros da costa, às vezes, como é o caso das plataformas do pré-sal. Algumas estão a 300 quilômetros da costa. Então, você imagina você mandar água doce para lá, para todo mundo tomar banho, para todo mundo lavar chão e tudo. Então, normalmente, o cliente também pede, né, a plataforma, a SBM, Modec ou Petrobras, eles pedem esses processos. A gente pode colocar eles junto naquele módulo grande lá, que eu mostrei na foto, porque esses processos têm uma vazão bem menor. Um processo de água para injeção, de remoção de sulfato, a gente está falando na ordem de 1.500 metros cúbicos por hora, 1.000 metros cúbicos por hora. Isso aqui são sistemas pequenininhos, tá? Em torno de 100 metros cúbicos hora, então é pequeno, a gente consegue colocar isso junto lá na plataforma. Então, só explicando rapidamente aqui a osmose, como é que ela funciona. A osmose, na natureza, né, nos processos naturais, nas nossas células, na osmose a gente tem um fluxo da solução menos concentrada para mais concentrada, né, que passa através de uma membrana semipermeável. Isso é o que acontece dentro das células da gente. Esse fluxo de água pura, né, a água pura vai passando e o solvente vai ficando. Esse fluxo de água, ele ocorre até
porque eu tenho um aumento do nível, né, que a gente chama de pressão osmótica, que é esse aumento do outro lado. Então, quando essa minha pressão osmótica ela for suficiente para, vamos dizer assim, qual é a palavra que eu uso aqui, para chegar num equilíbrio, vai chegar num momento que eu vou ter uma pressão osmótica tão alta, esse nível vai estar tão alto que eu vou parar meu processo, é onde a gente chama de equilíbrio osmótico, né? Então, aí eu tenho o equilíbrio osmótico, aí para. Então, o que acontece na osmose inversa? Na osmose inversa, eu aplico uma pressão maior do que essa pressão osmótica, então eu tenho o quê? O fluxo inverso, né, por essa membrana permeável. Ao invés de eu ter o fluxo do menos para o mais concentrado, eu vou ter do mais concentrado para o menos concentrado. Aqui só vale a pena salientar é que a pressão, quando a gente está falando de dessalinização, a gente está usando a osmose para a água do mar. Se eu vou tirar a pressão osmótica da água do mar, é em torno de 30 atm, né? Porque tem a ver também com salinidade, com a concentração de sal nessa água. Então, 30 atm, para eu conseguir ter um fluxo do outro lado, eu preciso colocar pelo menos uma pressão de 30 atm, né? 30, mais de 30 bar para eu ter esse processo. Então, são processos que funcionam a alta pressão, então a gente tem todo um custo de bombeamento, apesar do processo ser simples. Então, como a pressão é alta, o material, eu não posso colocar uma tubulação a gente chama de, vamos dizer que é schedule do piping, né? Eu não posso colocar um tubo que a casca, digamos assim, do tubo seja fina. Tudo tem que ser muito, muito grosso, muito apropriado para eu trabalhar em pressão na hora de 30, 40 bares. Tá? Então, é assim que funcionam esses processos de osmose. Para todos esses processos de membrana que eu falei, a gente tem que ter um sistema de limpeza. A gente pode ter um para todos, cada sistema, a osmose tem um, a remoção de sulfato tem outro. Então, o que limpa essas membranas? É calor, água quente, em torno de 45 graus Celsius, não pode ser muito, porque também senão detona as membranas. E a gente limpa em pH alto, né, alcalino e pH ácido. Tá? Então, a gente faz as limpezas lá. Não dá tempo de eu explicar como é que funciona cada sistema desse, só para deixar claro aqui que esse sistema ele tem que ter um sistema de limpeza, porque de tempo em tempo o fluxo cai. Então, vamos dizer que o que a gente usa normalmente é a cada queda de 15%, a gente faz a limpeza. Então, a gente consegue manter esse fluxo mais constante por mais tempo. Lembrando que tudo é custo, né? Que essa membrana é cara, então a gente quer manter ela funcionando por bastante tempo. Uma vida média de uma membrana dessa é em torno de 3 a 5 anos. Se você fizer uma operação boa, fizer todo o tratamento certinho, a limpeza na hora dura mais. Se não, pode durar 1 ano e aí a plataforma está ferrada. Se fizer a limpeza errada, ao invés do fluxo ser constante, o fluxo vai caindo com o tempo. Outra coisa também que a gente precisa para esses sistemas é uma série de dosagem de químicos, tá? Também não dá tempo aqui de explicar todos os químicos, mas como eu falei, a membrana ela é muito sensível a membrana de sulfato, né? Ela é sensível também ao cloro. Então eu tenho que lá na frente eu joguei cloro para matar a bactéria. Então essa água já vem com cloro. Então eu tenho que ter dosagem de sequestrante de cloro. A gente também usa o sequestrante de oxigênio, como eu já mostrei. Nas torres a gente pode usar um anti-foam, que é para não gerar espuma, enfim, biocida, dosado algumas coisas são dosadas continuamente, outras coisas são de tempo em tempo, né? Então a gente vende, ou às vezes o cliente fala, não, eu já tenho o meu sistema químico aqui, você só tem que me dizer a vazão e a gente coloca então só a tubulação, tá? E é assim que funcionam esses sistemas, né? Aqui, então, só para dar um geral, né? Para acabar a apresentação. Então, como é que isso funciona? A gente tem a lift pump, que capta água lá do fundo do mar, em diferentes profundidades, em diferentes localizações. E aí, então, a gente vem removendo o que é maior, né? Depois a gente faz vem para os menores ali, que é a multimídia. E os outros processos, então, de membrana. Então tem que ter um sistema de limpeza. E era isso que eu tinha para apresentar, falei demais, mas é muita coisa. Eu tentei diminuir, mas se vocês têm alguma pergunta. Obrigada. Cíntia, foi muito boa a tua apresentação.
A gente sabe, né, que deve ter muita mais informação que você poderia nos passar nesse tempo. Sim, eu fui cortando os slides, eu fui dando uma olhada, mas não vai dar tempo, não vai dar tempo. Não, mas é lá no Cobex você vai ter mais tempo. E aí você vai poder entrar em mais detalhes, né? Era só dar uma visão mesmo do assunto, né, que vai ser tratado lá. Foi ótimo. Tá bom, obrigada. Bom, tem algumas perguntinhas aqui. Uma questão que foi colocada aqui é sobre a especificidade desses sistemas, né, para tratamento da água para ser injetada, porque as tecnologias para tratamento de petróleo, né, para refino de petróleo e também para exploração, elas são normalmente muito específicas, né, de uma região geográfica para outra, porque o óleo é muito diferente, né, Cíntia, de um lugar para o outro, né? Do Brasil para os Estados Unidos, para o México, para o Oriente Médio, são muito diferentes. Então, a pergunta aqui é se existe essa especificidade também existe para esse tratamento da água do mar, né? Se muda muito para vocês, assim, que vocês, né, que vão orientar um cliente, passar um projeto de um sistema desse para o cliente, se realmente muda muito, assim. A água do mar, como eu mostrei, né, ela é até bem constante em função de concentração de sulfato e em função de salinidade e de concentração de oxigênio. Mas, por exemplo, a quantidade de sólidos é completamente diferente. A gente fez agora uma plataforma no México que ficava muito no raso. Então, o cara queria usar, o cliente era Modec, ele queria usar media filter. A gente altamente desaconselha. Por quê? Porque a quantidade de sólidos que tem naquela água, por ser uma água rasa, o filtro vai estar toda hora entrando em retrolavagem, entendeu? Então, vale mais a pena colocar uma membrana. Então, a gente sim, a gente aconselha, é diferente sim, né? Normalmente a gente consegue colocar todas as tecnologias ali, mas se a água tem muitos sólidos, por exemplo, ao invés de eu ter 4 filtros, eu vou ter que ter 6. Né? Se a membrana em relação a outro componente, sei lá, ao invés, quando eu vou projetar a unidade, ela vai ser diferente. Muda um pouco, mais em relação a sólidos, né? Ok. Deixa eu ver outra pergunta aqui. Tem uma pergunta pedindo por que é necessário remover o oxigênio dissolvido. O oxigênio, eu acho que eu falei rápido ali. O oxigênio, porque lembra que eu falei que a bactéria come o sulfato, porque lá no reservatório não tem oxigênio, então tem aquele ambiente ali sem oxigênio. Se eu jogar oxigênio lá dentro daquele ambiente, vai começar a aparecer outras coisas lá que não tinham antes. Então, a gente não pode botar o oxigênio lá. E também porque o oxigênio, dependendo do material da tubulação, pode provocar corrosão. Nossa. Deixa eu ver aqui. Mais uma pergunta aqui. É mais sobre a água produzida, no caso, tá? Que ela também pode ser usada para injeção, né? Para você tirar o petróleo. Mas no caso, quando não é usada, né? Como vocês também usam água do mar e não usam água produzida. Daí ela é jogada no mar de volta. Bom, a água produzida, primeiro vai depender de que lugar que a gente está falando. O Brasil tem o CONAMA, né? Aí o CONAMA lá são 20 ppm de óleo diário e tem uma média mensal que eu não lembro aqui agora. Cada país, cada região tem a sua legislação. Então, não pode descartar no mar direto, tem que fazer um tratamento. O que vai nos dizer quanto eu tenho que chegar é a legislação local, né? Então, o que a gente já tem em algumas plataformas, a gente faz um blend, né? A gente trata essa água produzida e trata a água do mar e mistura lá no final, aí os caras sabem lá, faz o teste, olha, minha água então tá essa mistura de água do mar tratada e água produzida tratada, então isso eu posso injetar. Por quê? Porque eu sei a característica do meu reservatório, porque toda vez que eu recebo o pedido do cliente para comprar uma unidade, ele sabe o reservatório dele, ele sabe o que eu posso injetar. Então ele pode me dizer, olha, dá para injetar água produzida, né? Para a gente é até mais fácil, a gente trata já para eles também, né? Já tem que tratar mesmo, então injeta. Mas tem que levar em consideração aqui que a gente está falando duas coisas, né? Primeiro, o que é economicamente viável numa plataforma, né? Por que eu não trato água produzida? Porque é muito mais caro eu tratar essa água até eu chegar no ponto de reinjetar ela do que eu pegar água do mar, tratar e injetar.
primeira coisa, é óbvio que é isso, né. Eu ia falar outra coisa, agora até me perdi, mas é sempre levado em consideração o custo disso, né, e também a questão ambiental, né. Para que eu vou fazer isso? Porque como eu falei ali do CO2, das membranas de gás, tem lugar que queima o CO2, tem lugar que não pode queimar, é proibido, então o que eles fazem? Reinjetam. Se eu sei que o meu campo tudo isso é feito na parte do quando o pessoal está estudando a plataforma, que tipo de módulo eles vão fazer, eles vão me dizer isso, a gente já recebe isso pronto, aí eu não faço esse estudo, mas eu sei que esse gás tem muito CO2. Se eu sei que esse gás tem muito CO2 e eu não posso queimar esse CO2, eu vou ter um sistema para injetar esse CO2 ao invés de injetar a água, né. Então sempre se leva em custo, em consideração o custo, né, o que que vai sair mais caro? Eu fazer um tratamento desse CO2, eu injetar o CO2, eu usar água do mar, eu usar a água produzida, no final não é a melhor tecnologia, no final é o É é o o custo, quanto né? É o custo, eles tentam E daí vocês chegam a usar membranas para tratar água produzida ou não? A É difícil gente tem acontecer. a gente tem uns a minha tese foi sobre isso, só que a água produzida, depois que ela já está bem lá no final, com pouco óleo, a gente tentou Uhum, fazer uns trabalhos, mas é muito difícil de limpar a membrana, porque como eu falei, a membrana de tempo em tempo ela suja, entope, tu tem que limpar. Então aí tu tem que uhum, limpar com tensoativo, tu não pode usar solvente, porque mesmo que o solvente não danifique, o polímero da membrana, ele danifica aquela cola, onde cola aqueles canudinhos lá na saída, né. Então, uhum. foi bem complicado. O que a gente tem de coisa de desenvolvimento, assim, ainda em fase de desenvolvimento, é a membrana cerâmica, né, mas isso ainda está em estudo para ter unidades, porque a membrana cerâmica, assim, você passa uma água com óleo ali, depois você bota um vapor quente ali, um vapor, né, com uma temperatura alta, vapor superaquecido, tira tudo dali, né, coisa que eu não posso, porque a membrana, as membranas poliméricas, elas têm, limitação de temperatura, né. Então Uhum. tem sim, dá para usar membrana, mas mais específico cerâmica, senão fica meio que inviável limpar depois. Então, cada caso é um caso, né, Cada Cíntia? caso Porque é um caso, depende da região, da é. legislação ambiental, das características Por da isso que eu fiquei água mesmo, batendo né? que eu fiquei batendo nessa tecla, porque sempre vai Hum, depender de que lugar vem o pedido, né. No Brasil é sim. é completamente diferente as condições, tudo do que de outro lugar, enfim. Teve uma plataforma que eu fui agora que é em Angola. A água, ela é perto de um rio. A água é marrom, você não acredita, é mar, mas assim, parece um chocolate. Então, você imagina qual é a diferença de eu ter um tratamento dessa água e de eu ter o tratamento da outra água. Já começa pela água e depois pela, condição do reservatório, que aí eu não conheço muito de reservatório, mas às vezes o reservatório ele tem o que a gente chama de pressão de fratura, então ele tem uma pressão limite. Então vamos dizer que eu consiga, injetar água produzida, por quê? Porque eu consigo botar pressão suficiente ali, e aquela gota de óleo que ainda está naquela água, ela vai passar por aquele poro. Mas tem outros que Uhum. essa pressão é mais baixa, né, a pressão de fratura. Então eu não consigo botar muita pressão, porque se eu botar pressão, o reservatório, é tipo uma pedra pome, uma pedra porosa, ela vai rachar. Então eu não posso. Então tem várias coisas que são limitadas ao reservatório. E Então falando em reservatório, essa questão do tamanho do poro que tem no reservatório, né, que tem que tomar cuidado justamente com a água para não entupir, né, para vir não sólidos para não entupir o reservatório, né, sim, porque e depois eu prejudicar a consigo extração tirar do o óleo. óleo. É, mas aí tem diferença também, de um reservatório para outro, o tamanho do poro, vocês têm essa Tem informação? Tem diferença, mas a gente não recebe isso. O que a gente recebe é a vazão de tratamento dessa unidade, o tipo de processo que eles querem, a qualidade da água na entrada e quanto eles querem na saída. Às vezes que eu falei, né? Às vezes eles querem Hum, 40 de sulfato, às vezes eles querem 100, que é em função do reservatório. Mas quem conhece o reservatório é o pessoal da operador da plataforma. Eles uhum. conhecem, eles sabem, olha, eu preciso de uma água assim, né, e aí a gente projeta em cima do que a gente recebe deles, a gente não fica trabalhando muito. Se ele disser: "Olha, dá para fazer o blend da água produzida", então a gente vende, às vezes, no mesmo módulo, esse módulo que eu mostrei, bota os 2, bota, vaso de separador e não sei o quê, flotador, bota tudo ali e lá no final mistura as 2, porque o cliente me falou que pode, né, então ele que Uhum. conhece o reservatório dele, eu não trabalho nessa área de reservatório não. Sim. Aqui tinha mais uma pergunta se a produção, secundária, quando se usa água do mar, se ela era a melhor, parece ter um rendimento maior.
Porque Isso, o que né? acontece? Que a gente não injetar água, se a gente não injetar nada, não injeto nada. Eu tenho meu poço lá e começo a bombear para extrair o óleo. Eu começo em 25%, a pressão do reservatório vai caindo, chega a 10%. Você imagina você ter um navio daquele tamanho, lá no meio do mar, para extrair 10% do óleo que está ali. Você não quer. Você quer que aquilo ali Uhum, aumente. Outra coisa que eu claro. não falei também é que normalmente os sistemas de água do mar, eles não começam, o startup deles, a gente não, como é que chama em português? Eu nem sei, começa a operar ele no início. Por quê? Porque no início a pressão do reservatório tá boa, então, agora não precisa, a gente está produzindo óleo lá, tá bom, não precisa. Aí daqui 1 ano essa pressão cai, 2 anos, agora a gente vai iniciar o processo. Então a gente vai lá e bota as bombas para funcionar e tudo. Normalmente com água do mar e água produzida também. Essa injeção, ela é sempre em função do quanto o reservatório está produzindo e da pressão. Se a pressão está boa, ele está produzindo bem, não vai começar. Mas esse estudo, é engraçado que eles já têm esse estudo, eles já passam para a gente antes. Quando a gente recebe isso, Uhum. eles já dizem, olha, esse sistema vai ser colocado para operar daqui 2 anos. Ou eles já falam, não, vai ser daqui 1 ano. Então, quando assim o reservatório não tem pressão, eles já sabem disso. Assim, é impressionante como eles conhecem do reservatório, né? Porque assim, eu não trabalho com isso, eu não sei como é que é feito essas amostragens, essas coisas, mas eles já têm essa informação. Então, sim, aí quando eu injeto a água ela empurra o óleo, digamos assim, é físico, né? Ela desloca o óleo, então ajuda o óleo a subir. A água ou o gás, né? Em alguns lugares injeta gás. Mas é assim que Tá funciona. ótimo. Ok. Bom, eu vou. Agora eu não vou mais ler as perguntas, outras que vierem aqui a gente vai passar para você depois. De repente É, você pode responder depois, porque o nosso sim, tempo está posso. se esgotando, né? Eu falei pra E caramba, devo ter deixado todo mundo tonto, cambiando uma palavra na outra, mas senão não dava tempo. Rapaz, claro que não, imagina. Foi muito bom, né? Ter uma visão muito bacana para a gente da aplicação das membranas, dos filtros, né? E a importância disso no tratamento de água nas plataformas, né? Porque todo mundo se preocupa muito com óleo, mas a água, como tu falou, né? Tem poço que é poço de água, não é poço de óleo, né? E Já aí é não é mais prejuízo, poço de óleo, né? porque tem que tratar isso, né? Então, por isso que às vezes fecha poço, porque chega numa uma hora que vai estar produzindo mais água, principalmente onshore, né? Começa a produzir mais água do que óleo, e dependendo da qualidade do óleo, quando o óleo é muito pesado, esse óleo vale pouco, né? Que a gente chama o API, que é o grau de quanto leve e pesado é o óleo. Então, Sim. tu tem um poço com óleo pesado que está produzindo mais água, para que tu vai manter aquilo? Fecha, né? É, não vale a pena, né? É Chega uma sempre hora. análise econômica, né? É sempre análise Sim. econômica. O processo que vai usar, se vale a pena usar, injetar mais água, que é o mais custo, mas lá no final é o dinheiro que eles estão olhando. Bom, eu vou injetar mais água, eu vou ter uma unidade maior, eu vou precisar de mais equipamentos, de mais bomba, mas lá no final eu vou injetar mais água e eu vou conseguir extrair mais óleo, porque o que dá o dinheiro mesmo, né, é o óleo. Sim, É claro. o que vale, é o que tem o poder do dinheiro, é o óleo e o gás, né? Então a água ela só faz parte, ajuda às vezes e atrapalha às vezes. Tá Ai, certo. Bom, mas Cíntia, muito obrigada mais uma vez eu que pelo seu agradeço. tempo, por dividir conosco a tua experiência, né? Tá? Nesse momento e foi muito bom e a gente te espera lá no Cobec, né? Está Ah, confirmado, né? Que lá a tá gente vai bom. ter mais tempo para Tomara conversar. que o vírus permita, né? É, Esperamos. não, mas de um jeito ou de outro a gente vai conversar, né? Tá bom. E Tá aí vai ter mais bom. tempo para conversar e para ter outras dúvidas, as pessoas vão poder te perguntar mais e aproveitar Se alguém a tua tiver, tu tem meu experiência. e-mail, se alguém tiver mais interesse, às vezes quer trabalhar com isso, tem, sei lá, é só me mandar um e-mail e que eu respondo, tá bom? Claro. Obrigada pelo convite. Então tá. Nós que agradecemos e deixamos aqui mais o convite aí para quem está conosco agora, né? Para o próximo webinar, que vai ser no dia 12 de janeiro, aqui às 19 horas. E o título do próximo webinar é Gêmeos Digitais na Indústria Química 4.0. Nós vamos estar com o professor Argemiro Sec, da COP da UFRJ. Muito obrigado, gente, pela presença aí, pela participação. Muito obrigada, Cíntia, mais uma vez. Boa noite, obrigada a Uma vocês. boa noite a todos. Tchau.